um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia. O padrão narcisista é constante, permanente e repetitivo. Mas a gente tem o narcisista, a gente tem o psicopata, a gente tem até outras patologias ou transtornos de personalidade que também acabam que colaboram sendo muito para isso, para ser Mas tóxico. vamos ao narcisista. Vamos ao narcisista, nem é importante colocar isso, né? Que relacionamento abusivo e tóxico é justamente esse leque. Exatamente. Até duas pessoas saudáveis podem ter um relacionamento tóxico. Podem. Né? Contanto que uma queira uma coisa e a outra queira outra, e podem entrar E em não conflitos ali não conseguem fechar e tudo mais. Então, é entender que relacionamento tóxico é todo relacionamento que te faz mal. Né? Muitas pessoas, elas ficam esperando diagnósticos. Só vou sair desse relacionamento se eu tiver certeza que é um psicopata. O que acontece, o que essa pessoa está dizendo no inconsciente dela? É assim, eu aprendi que narcisistas e psicopatas não tem como mudar. Então, se ele não for narcisista ou psicopata, eu posso mudar ele. Exatamente. Mas não é... Entendeu? Eu posso mudá-lo. Então, essa pessoa está querendo uma chancela para continuar. Mas a gente não pode mudar ninguém. Não pode. É aí que tá. A gente não muda. Exatamente. A gente influencia. Mas é o pensamento. É o pensamento. Da dependente. Então é uma dependente. pessoa que pode estar só doente, aí então eu vou conseguir ajudar. Aí é aquela pessoa mais obsessiva na sensação de que e o vai dependente conseguir mudar o emocional, outro. o dependente emocional, ele tem um medo profundo de ser injusto com a outra pessoa, né? Então, de ser mal entendido, mal interpretado, só de ser quis me ajudar, injusto e tal. E o que acontece na mecânica do narcisista? Quando ele sai de um relacionamento, ele já entra em outro e ele passa a ideia, porque ele entra no Mobilove com outra pessoa, né? Exatamente. Então ele fala assim, nossa, ele me deixou, agora ele já arrumou outra, tá feliz, tá viajando, tá postando foto, tá não sei o quê, então o problema sou eu. Exatamente. Entendeu? Porque o narcisista vai fazer esse processo realmente com a pessoa. Então, se eu tivesse ficado um pouco mais, se eu tivesse aceitado um pouco, se eu tivesse dado um pouco mais, ele estava comigo. E não é essa a dinâmica, porque essa pessoa vai repetir o padrão, porque o padrão narcisista é constante, permanente e repetitivo. É um ciclo comportamental de ganho para o narcisista. Porque para que nós possamos mudar um comportamento, é necessário não ver ganho naquilo. Exatamente. O narcisista sempre vai ver um ganho. Por quê? Porque se eu estou com você, você começa a ficar depressiva, você começa a ficar problemática. O que eu faço? Eu mudo. Simples assim. Então, eu fico com você até quando for bom para mim. Quando não for mais bom, eu troco. Então, é um comportamento para ele, na cabeça dele, que ele está sempre ganhando. De ganho. Entendeu? E ele está sempre recomeçando o ciclo, né? E começar um relacionamento é muito legal. Tem toda aquela questão do início, do conhecimento, de sair, os hormônios estão lá em cima, você tá todo... A novidade traz dopamina, ele tá sempre, traz esse exatamente, prazer, né? a novidade, sabe? A intensidade das coisas, né? O novo descobrir, a nova pessoa, novas conexões. Então, ele tá sempre se enchendo destes sentimentos que trazem validação para ele. O narcisismo é um transtorno de personalidade, ou seja, novamente aquele conceito que antes de ser uma doença é uma maneira da pessoa existir nesse mundo. No caso do narcisista, quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele ou com ela. Então, assim, é uma autovisão muito negativa dos outros e de uma arrogância muito grande. Se a gente for pensar bem, o narcisista, lembra aquela musiquinha, que eu não me lembro do autor, que era Quando Deus Te Imaginou, ele estava namorando. Essa música é mais ou menos, a gente lembra o narcisista, porque o narcisista acha que realmente Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa. Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros e acabam tendo muito pouca empatia, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom.
Então, é uma relação que pode tender, e na maioria das vezes tende, para uma relação abusiva com quem ele se relaciona. Ele está sempre certo, né, Bia? Ele está sempre certo, e mais do que está certo, ele está sempre querendo que você reconheça. Admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria. Né? Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm, muitas vezes, um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. E porque, para eles são uma obra-prima. É quase como se tivesse assim, como se a gente for ver as obras-primas do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. É muito chato se relacionar com um narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo, ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso, é uma arrogância muito grande. Falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então assim, isso já equipara a gente de uma certa maneira com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe, ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso, né? No sentido, o narcisista, ele não acha nada demais você pagar coisas para ele, ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. O psicopata, ele cai numa perversidade. O narcisista nem tanto. O narcisista, ele cai muito mais numa utilização do outro. O narcisista, ele realmente acha que as pessoas devem a ele qualquer tipo de paparico, qualquer tipo de privilégio, ele se acha merecedor. E é interessante porque muitas escolas de psicologia colocam o narcisismo como uma pessoa com uma autoestima baixíssima. Exato. Eu tenho umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a autoestima baixíssima é de quem se relaciona com o narcisista. Mais do que uma baixa autoestima, o narcisista, ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. Ele não se vê como uma pessoa que precisa aprender mais, que precisa saber mais. Ele não tem humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma pessoa que não é tão bela no conceito, mas é uma pessoa muito interessante, que te dá conteúdo, que te dá boas gargalhadas. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, a pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Então, eu questiono muito essa questão da autoestima. Eu acho que é uma disfuncionalidade de autopercepção. Ser filho de uma mãe narcisista é muito difícil, porque aquela pessoa que tem que ajudar a construir a sua estrutura, a sua autoestima, a sua autopercepção, ela vai dar muito pouca atenção para isso, porque ela vai demandar desse filho uma atenção exclusiva. Tipo assim, quanto uma mãe é boa, quanto uma mãe é maravilhosa, e é muito difícil. Acho que tem 3 tipos de mãe que são muito difíceis. Isso não quer dizer que elas não amem, mas amam de uma forma que é muito difícil na formação da identidade do filho. Eu acho que uma mãe narcisista dá ao filho uma insegurança muito grande, porque assim, toda a referência de bem-sucedido está nessa mãe que se autoproclama sabedora de tudo, que não tem humildade de aprender, até com seu filho, porque nós aprendemos com as crianças, né? Então, assim, é muito difícil porque esse filho ou essa filha, eles se criam sempre com a coisa da crítica, porque eles têm dificuldade de entender se aquela mãe era narcisista ou não, eles não têm como saber. Como a mãe psicopata, né? Uma mãe perversa, fica muito difícil para o filho evoluir e entender que tem uma mãe perversa. Porque, em princípio, mãe é Nossa Senhora.
Então, todo mundo quer e faz o projeto de sua mãe ou idealiza sua mãe como uma coisa boa, associa uma coisa boa. E uma outra mãe também muito difícil é a mãe borderline. Por quê? Pelo excesso de emoção. Então, pelo excesso de carência, ela muitas vezes se utiliza... Ela é como se o filho tivesse que preencher todo o seu vazio emocional. Então, ser filho de uma dessas 3 personalidades é muito difícil. Elas amam, mas a forma de amar vem com a disfuncionalidade das personalidades. Porque se ele é o centro do mundo, se ele é o centro do que há de melhor, o outro, necessariamente, ele está abaixo. E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja. Né? Um grande invejoso é um tipo de narcisista. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Então eu diria que para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância, né, de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né, com uma pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça, e também a questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Ele sempre se acha invejado, mas ele não percebe o quanto ele é invejoso, né? Exatamente. E ele não consegue gerar empatia. Então, ele vai sempre ciclando os relacionamentos, né? Isso é constante, não muda. E é interessante isso, porque tem gente que fala assim, não, o psicopata não muda nunca. O narcisista pode mudar se ele quiser muito. Olha, eu acho improvável, né? Eu recebo muita pergunta assim, mas se o narcisista quiser mesmo mudar, ele vai conseguir? Primeiro que ele queira muito, mesmo assim é improvável. Ele vai ter que querer todos os dias com todas as forças. Mas Mas, muito assim, difícil. É muito difícil porque ele tem um mecanismo de busca do ganho mesmo. Busca do instintivo. Ganho. Instintivo. E saiu agora agora não, deve ter um ano e pouco, quase 2 anos, um estudo da Universidade Charité em Berlim, que eles descobriram que narcisistas, eles têm a ínsula menor. A ínsula anterior, ela é um pouco menor e naquela região tem pouca massa cinzenta. E a ínsula é o lugar responsável pela compaixão, pela empatia. Então dentro do sistema límbico. Dentro do sistema límbico. Então, é como se a ínsula não comunicasse com o córtex, com todo o cérebro. Além de ser menor, ela tem menos conectividade. Porque tem menos massa cinzenta, que é o corpo do neurônio. Exatamente. Né? Então, Entendi. já existe aí já comprovação, né, que existe essa alteração no cérebro do narcisista, entendeu? Agora, eu creio que essa alteração vem justamente pelo comportamento.